iniciarmos nosso encontro, nossa pequena fala sobre o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos desencarnados, os nossos inimigos, né? Tanto os de hoje, como os do passado e como os do futuro. Coisa vai longe. Faltando apenas um minutinho, mas vamos começar pela prece, é muito importante. A prece ela tem uma importância, a oração, a reza, né? Depende da doutrina, ela tem uma importância que nós dificilmente conseguimos sentir, porque ela é impalpável, ela é etérea. Mas a importância da prece sincera, não essa prece de pedidos, né? Senhor, meu Deus, me dê isso, me dê aquilo, né? Não é isso. A prece, quando ela é voltada de coração mesmo ao Pai, ela abre portas poderosas, ela nos liga fortemente à espiritualidade, a Jesus e àqueles que trabalham pela paz, pelo amor. Por isso a prece tem essa importância. Então vamos começar com a nossa prece. Ela é sempre serena, sempre tranquila, não precisa ser longa, cansativa, né? Às vezes nós começamos uma prece e dormimos no meio, né? Porque é tão longa que a gente vai esticando essa prece, achando que, contrariando Jesus que disse que não é pelo muito falar que o Pai te ouvirá, né? Mas sim pelo que está no seu coração. Então vamos abrir os corações para que nós possamos fazer essa ligação com os amigos espirituais, com a espiritualidade. Humildemente, Mestre amado Jesus, após jornadas longuíssimas de dor e sofrimento, voltamos para os teus braços, voltamos para o teu aprisco, para a tua luz. E sentimos em nossos corações a alegria de sermos abraçados diante de tantos erros que já cometemos em um passado longínquo ou próximo. A esperança que nos dá através do teu Evangelho apazigua e tranquiliza a nossa alma. E nós sentimos nesse instante a presença de todos aqueles que trabalham em seu nome, recolhendo de cada um de nós a energia sincera da busca do recomeço e da força necessária para continuar essa jornada de crescimento de nós mesmos. Que a tua luz esteja em nossos corações e que possamos nos banhar nela hoje e sempre. O capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi longe, Vânia? Foi longe? Jesus diz assim: amai aos vossos inimigos. Ô tarefazinha difícil essa. Amar os inimigos. Se nós não sabemos amar nem ao próximo, nem ao amigo, nem ao ente querido, nós sabemos amar. Mas Jesus está falando de um amor que nós ainda não sabemos praticar. Estamos a caminho. Estamos nos tornando melhores a cada dia, a cada encarnação. Estamos nos tornando mais pacíficos, mais fraternos, mais gentis. Estamos nos tornando aquele que Jesus disse: o reino dos céus não se toma de assalto. O reino dos céus não se faz negociação. O reino dos céus se conquista com esforço. Portanto, Jesus está nos dizendo que a maldade não é um estado permanente no homem. Aquele que é mau, aquele que é cruel, aquele que é perverso, ele não ficará assim eternamente. É um estado permanente no homem. Ela decorre, a maldade em nós, de uma imperfeição que está em nós, mas essa imperfeição ela é momentânea. E nós, ao nos olharmos e percebermos o que ainda temos de ruim, nós temos a esperança de entender que será momentâneo. Isso irá se modificando à medida que nós vamos nos modificando, à medida que nós nos vamos incomodando com o mal, nós vamos nos incomodando com a crueldade, seja ela de qual forma se manifesta. Nós estamos nos modificando lentamente, muito devagar, e vamos
nos corrigindo. É como nós corrigimos uma criança que está aprendendo os seus primeiros passos, o seu primeiro relacionamento. Nós vamos corrigindo-a pouco a pouco. Assim somos nós, mas nós já estamos adultos. E o que nos corrige é a nossa própria consciência, é o nosso próprio entendimento, é o nosso próprio discernimento entre o que é bem e o que é mal. Isso nós já sabemos distinguir. Uma criança não sabe. Por isso a responsabilidade dela é inerente à educação que os pais vão lhe dar. Nesse sentido, nós precisamos também entender que quando nós ouvimos falar de esquerda e direita, que esquerda é o mal, que a direita é o bem, nós precisamos nos livrarmos desse conceito equivocado. Que jamais o mestre nos disse que a esquerda é mal e que a direita é bem. Ele disse sim, aqueles que deveriam ser escolhidos ficariam à sua direita e os outros à sua esquerda. Mas o sentido de direita e esquerda não significa maldade, significa aqueles que ainda têm que aprender, aqueles que ainda precisam crescer, aqueles que ainda precisam entender a própria essência da vida. Esses deverão retornar, deverão recomeçar. E aqueles que já entendem, aqueles que já trabalham, aqueles que já se esforçam, continuarão a sua jornada, ligados ao Evangelho de Jesus. Portanto, a morte, queridos amigos, ela não nos liberta da presença dos nossos inimigos. Esses inimigos de agora, dos dias de hoje, podem nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois da morte. Fica difícil compreendermos isso. Fica muito difícil compreendermos isso. Mas a vida não termina com a morte do corpo físico. A vida, ela tem a sua continuidade. Ela tem a sua sequência. E nós vamos, ao compreender isso, nos modificando agora para aprender a amar. Porque aquele inimigo que somos nós, ou outro que pode ser o nosso próprio adversário, ao desencarnar, ao morrer, nós levaremos conosco esse ódio, esse desejo de vingança, essa maledicência, essa energia que nos permitirá permanecermos conectados com aqueles que nós odiamos. Isso Jesus diz: amai aos vossos inimigos, para que vocês não fiquem ligados a eles, para que o seu pensamento não fique o tempo todo voltado para aquele que você tem como inimigo. Ligue-se com o seu pensamento aos seus amigos, aos seus entes queridos, àqueles que necessitam, àqueles que precisam da sua energia, da sua bondade para serem socorridos. Amar aos inimigos, como Jesus está nos ensinando, não significa que nós devemos ir à casa desse adversário, abraçá-lo, acolhê-lo em nosso lar. Não é isso que Jesus está nos dizendo. Jesus está nos dizendo para nós não nos ligarmos a Ele, não fortalecer esses laços de vingança, de ódio. Permitir a Ele que siga o seu caminho sem que o nosso pensamento possa desejar que Ele tenha a oportunidade de acontecer algo de ruim com Ele. Porque o nosso pensamento de ódio, de desejo de vingança, que Ele possa se dar mal, esse adversário, esse pensamento ao nós emitirmos retorna para nós. Com a mesma força, não, ele volta mais forte ainda. Porque nesse percurso de ir e voltar, existem muitas outras mentes também desejando ódio, desejando vingança, desejando uma perseguição. E essas vibrações se unem às nossas e retornam para nós, muito mais intensas, muito mais fortes. E nós entramos em um círculo vicioso do qual nós não conseguiremos nos libertarmos facilmente, mesmo que depois nós tenhamos vontade. Porque essa energia é tão intensa, ela é tão forte, que por mais que nós desejamos nos libertarmos, não conseguiremos.
É necessário que essa libertação comece já desde o início, diante daquele que nos fez mal, diante daquele que nos prejudicou, diante daquele que nos causou qualquer tipo de desconforto ou aborrecimento. O nosso mundo visível, esse mundo que é o nosso, ele se relaciona o tempo todo com o mundo invisível, o mundo dos espíritos. E dentro de uma lei que determina a continuidade da vida. Nós dizemos assim: a vida de hoje, a vida de amanhã, a vida do passado. Não é dessa forma. A vida é uma só. Nós fomos criados por Deus, Ele nos deu a vida. E essa vida continua por ciclos. Encarnamos, desencarnamos, os corpos mudam, os continentes mudam, a língua muda, a nação muda, mas a vida é uma só. Essa vida é um acrescentar de conhecimentos, é um acrescentar de liberdade e também é um acrescentar de ódios, de vingança e de qualquer outra coisa negativa. Nós somos hoje a soma de todas as nossas existências passadas. Nós seremos amanhã a soma das existências passadas, mais essa existência. O nosso pensamento determina o que nós seremos no futuro. O nosso pensamento determina o local onde nós iremos habitar, a família com a qual nós iremos conviver, os amigos que nós teremos. As nossas palavras nos proporcionam a oportunidade de nos agruparmos com aqueles que emanam os mesmos atos. Temos o hábito de congregarmos, e cada um de nós irá se congregar com aquele que se é afinado. Amar os inimigos. Porque Jesus está falando que mesmo aqueles que têm os corações perversos se deixam tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Por mais cruel que seja o ser humano, ele é momentâneo essa crueldade. E ele se deixa tocar pelas boas ações. Pode até não manifestar essa sensibilidade, mas se deixa tocar. E esse deixar-se tocar mostra que ele já está em processo de transição. Mas se nós o consideramos como alguém que não vai se modificar jamais, ele poderá sim ir se modificando e nós continuaremos vibrando no ódio por aquele que já avançou muito mais do que nós. E ficaremos revoltados. Como é que esse que me fez tanto mal, que destruiu a minha família, acabou com tudo que eu tinha, está sendo protegido pelos Espíritos do Senhor? E eu que sofri toda essa desgraça, toda essa vingança, não tenho nenhum tipo de proteção. Não tem nada a ver com a espiritualidade em si. Não tem nada a ver com as leis de Jesus, do Evangelho, as leis divinas. Tem assim a ver com o teu campo mental. O teu campo mental não permite e não permitiu que você recebesse a ajuda necessária. Aquele que procede no bem, aquele que se esforça no bem, aquele que deseja o bem, sobre nenhum pretexto, nem sobre nenhuma troca, sem nada exigir, ele pode sim fazer de um inimigo um amigo. Pode levar tempo, pode levar anos, pode levar várias encarnações, mas um dia essa prática no bem, esse esforço no bem, transforma o outro, porque ele está observando você, ele está te olhando, o quanto você está se modificando e se melhorando, e ele continua assim, parado no seu processo de vingança. Os inimigos do mundo espiritual se manifestam sobre nós de diversas formas. As formas com que eles se manifestam, nós aqui na doutrina espírita chamamos de obsessões, chamamos de subjugações. Em outras doutrinas tem outros nomes, em outras religiões. Mas o que é concreto, o que é certo, milhões de pessoas estão expostas a esse processo obsessivo. Todos nós temos adversários, todos nós temos inimigos. E a pergunta básica que talvez vocês pudessem fazer: de onde é que vem tanto adversário assim, de tantos inimigos? Onde nós angariamos esses adversários que você está falando? Resposta? Qual é a resposta? Os amigos que nós enganamos no passado.
Aqueles que eram nossos amigos, nós traímos, nós vilipendiamos, nós assassinamos, nós roubamos, e eles se tornaram nossos inimigos. É importante entender que se eles já eram os nossos amigos e se tornaram os nossos inimigos, cabe a nós reparar esse grande erro, essa grande dívida com eles, mostrando a eles pouco a pouco que não, você não é mais aquele do passado, você é totalmente diferente. E para isso você precisa mostrar a ele, ao longo da tua vida atual, que você está assim se modificando. E ele vai nos acompanhando, ele vai nos observando e vai percebendo essa mudança sincera. E chegará um dia que nós teremos a alegria, como nós temos aqui na casa, de ouvir: te acompanhei durante muito tempo. Eu jamais suportaria olhar para você, mas eu devo confessar, você não é mais o mesmo. E portanto eu não tenho mais motivo para continuar te perseguindo. Vou seguir o meu caminho e um dia eu possa me tornar como você. Isso é um grande presente da espiritualidade e das leis universais. O bem sempre vence o mal. O bem é paciente, o bem é tolerante, o bem ele é acolhedor, o bem jamais violenta, ele jamais irá agredir. Ele apenas trabalha, trabalha e trabalha. É assim que nós entendemos que amar os nossos inimigos não fica circunscrito ao nosso mundo terreno. Vai além disso. Vai para o nosso passado delituoso e vai para o nosso futuro de esperança. Amar os inimigos, sim, implica no futuro abraçá-lo como um amigo. Esse ensinamento do Mestre Jesus, ele é tão precioso, ele é tão valioso, que Joana de Ângeles nos diz. E eu levei um tempo para entender isso. Levei um tempo, porque o orgulho não deixa, não é? Joana de Ângeles diz assim: é preciso caridade para com os criminosos, assassinos perversos, esses que matam crianças, é preciso caridade com os criminosos. Porque quando você se olhar ao espelho, você estará olhando a face de um criminoso do passado. Eu fiquei impressionado com essa fala de Joana. Como assim? Quando eu me olho ao espelho, eu estou vendo um criminoso do passado? E aí, um dia, essa grande instrução, orientação de Joana ficou muito clara para mim. Sim, eu estou olhando para um criminoso do passado. Não é para o Antônio de hoje. É para aquilo que eu fui no passado. Aquilo que eu causei de mal. E eu não tenho, portanto, caio no Evangelho do Mestre Jesus, não julgueis para não ser julgado. Porque quando o Mestre nos diz isso, ele não está falando do julgamento do nosso dia a dia. Ele está falando do ato que nós estamos julgando como perverso, como cruel, como odiento. Porque nós já fizemos pior. E fomos acolhidos, fomos socorridos, e hoje estamos olhando o mundo com outro olhar. Um olhar mais benévolo, um olhar mais paterno, um olhar mais fraterno. Nosso olhar está se tornando doce. Não é um olhar mais de ódio, de perseguição. A fatalidade da vida, segundo Joana, é alcançarmos a harmonia plena. Nós estamos todos destinados à harmonia plena, mediante o equilíbrio de amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Precisamos ter equilíbrio entre nós, o nosso próximo e Deus. E quem é que determina esse equilíbrio? O quanto eu conheço de doutrina espírita? O quanto eu conheço de filosofia do Evangelho do Mestre Jesus? O quanto eu conheço da filosofia da humanidade? Não é isso. O que determina esse equilíbrio é aprender a cada dia a prática do amor. E a prática do amor, ela começa nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, nas mais insignificantes. Qualquer desvio que nós temos do sentimento de amor, que nós possamos praticar, nós caímos em desequilíbrio.
Que sentimento de amor é esse? Que desvio é o sentimento de amor? Qualquer outra atitude que nós faremos, sem sombra de dúvida. Mas, ao despertarmos para essa falha do próprio espírito, nós começamos a desenvolver o sentimento do amor. Uma palavra grosseira para alguém que nos pede algo, ou um olhar de indiferença. Isso são cenas de desequilíbrio, são sintomas de que nós ainda estamos vibrando em campos de energia de desprezo para o outro. Nós precisamos tentar encontrar essa harmonia no nosso processo de evolução. E esse processo de evolução não retardará a nossa marcha para o progresso. Ele fará com que todos nós nos encontremos amando os nossos inimigos de uma forma serena, de uma forma fraterna, de uma forma acolhedora, não desejando mal para ele. Procurando vibrar, mesmo contra a nossa vontade, pensamentos de equilíbrio. Não é pensamentos que nós equivocadamente achamos que tem que ser intenso de amor para com o outro. Não é assim. Nós não conseguimos. O nosso pensamento é equilibrar o que está ao meu entorno. Tudo que está à nossa volta é um processo de loucura. Nós olhamos e não percebemos amor no planeta. Nós olhamos e percebemos só destruição, doenças, fatalismos, guerras, violência, abusos de todas as formas. E nos perguntamos se é possível amar em um planeta como o nosso. E a resposta que nos vem de imediato é que não. A resposta que nos vem de imediato é que a vingança se constitui numa patologia no nosso planeta, no nosso mundo. Mas essa vingança, ela é sim ainda necessária. Esse processo de violência ainda é necessário. Mas nós já nos incomodamos com isso. E antes não. Antes era algo banal. Era algo até interessante. Nem sempre todas as ocorrências que estão à nossa volta são favoráveis. Nem sempre. Não poucas vezes, nós vamos passar por situações perturbadoras. Nós vamos passar pela agressividade, vamos passar pela doença, vamos passar pelo desequilíbrio mental, vamos passar por problemas familiares. Passaremos. Faz parte do processo da vida, do encarnado. Mas não são essas as nossas grandes dificuldades. O que mais nos causa dificuldade é quando nós liberamos o nosso ódio, a nossa raiva. Quando nós atacamos violentamente, sem nos perguntarmos o porquê do motivo que chegou até nós essa violência tão extrema que nos perturba e nos desequilibra. É preciso entender que o ódio, a vingança, é uma enfermidade da alma. Enfermidade da alma. A alma pode sim ficar doente. A alma pode sim ficar desequilibrada. E é desse processo que Jesus nos fala, amar aos vossos inimigos. Porque nós só podemos amar aos nossos inimigos em forma de alma. Não há outra forma. Fisicamente não há como nos aproximarmos deles. Eles poderiam nos agredir violentamente. Mas o nosso pensamento, que é a força do nosso próprio espírito, nos permite vibrarmos por eles, emitindo orações e pensamentos de paz, de benevolência. Lembram que eu disse no início que todo o pensamento que nós emitimos volta para nós? Ora, se eu emito um pensamento de amor, de paz, de serenidade, de equilíbrio, esse pensamento volta para mim. E volta fortalecido pelos pensamentos da mesma vibração, de paz, de amor. E eu me sinto leve, eu me sinto tranquilo, equilibrado. E sei que não é isso que irá me impedir de passar problemas pela vida. Não é isso que irá fazer com que eu tenha uma vida totalmente isenta de dores e qualquer sofrimento aqui nesse planeta. O ódio que eu posso estar emitindo envenena os sentimentos, entorpece a razão. Por isso nós nos deparamos com muitos irmãos que após um ato de grande violência, nós nos deparamos com ele quando se pergunta, por que você fez isso? E ele diz, eu não sei.
Eu estava cego pelo ódio. E cego pelo ódio, me levou a matar o quem mais eu amo. Me levou a causar problemas seríssimos para aqueles que eu mais amo. Então o ódio envenena os nossos sentimentos. O nosso coração se fecha. O ódio, ele dá vitalidade para a vingança. Ele dá vitalidade para o ato bruto. Ele dá vitalidade para o ato de violência. Ele traz transtornos de comportamento. Ele traz sentimentos mórbidos de recuperação dificílima. E Jesus, diante de todos esses grandes problemas que ele vai relatando no seu evangelho, ele também enfrentou agressões, ele enfrentou loucuras, ele enfrentou violência, mas ele nunca se permitiu ligar de qualquer forma a esses que o violentavam por meio do ressentimento, muito menos do ódio. Ele os amava profundamente os seus inimigos. E Jesus jamais os acusou de nada. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E a violência era extrema para com ele, para com seus discípulos. E os seus discípulos que foram ensinados a amar os seus inimigos também sofreram violências terríveis e não revidavam. Paulo de Tarso, Lucas, Timóteo, João, todos eles, grandes violências sofreram, mas jamais revidaram com ódio, com a vingança, sempre amando, sempre seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Portanto, queridos amigos, a vingança é um atraso moral do espírito, que permanece no primarismo, permanece no instinto, permanece no processo de acerto de contas. E o perdão, que ainda estamos aprendendo, ele eleva a cada um de nós. Ele nos dá mais força para continuarmos enfrentando diariamente todas as dificuldades que nós nos deparamos. Amar os vossos inimigos. Uma fala tranquila do Mestre Jesus, para que nós possamos compreender que a vingança aflige, ela não dá pausa, ela não dá perdão, ela não equilibra, ela vai desenvolvendo estímulos para novos combates. Já passaram por isso, todos nós já passamos por isso. A vingança, o planejamento do acerto de contas não nos dá paz. Nós deitamos e levantamos com o nosso pensamento focado em como nós vamos nos vingar de alguém. O perdão, ele liberta cada um de nós do nosso agressor. Aquele que desencarnou, que é o nosso agressor, que foi para o outro lado da vida, ele continua como nosso agressor. Ele continua como nosso inimigo e ele não nos dará paz. Enquanto nada acontecer que mostre a ele que realmente nós nos modificamos. E o nosso grande cuidado é não morrermos, não desencarnarmos com o nosso pensamento em vingança, em ódio. Deixando inimigos aqui, indo para o outro lado como um adversário, para que nós não tenhamos a infelicidade de sermos recebidos com olhares de piedade pelos amigos espirituais, dignos de piedade. Nós precisamos voltar para o mundo espiritual dignos de alegria, livres, sendo recolhidos pelos amigos espirituais em festa, leves, sem nenhum adversário por aqui, sem nenhum adversário por lá. Mas aquele que conseguiu se libertar dos seus grandes problemas, das suas grandes dificuldades e fez grandes amigos, aqui ou acolá. Entender que esse perdão que liberta, esse perdão que nos deixa cada vez mais fortes, nos faz compreender que vitorioso é somente aquele de nós que se vence interiormente, mesmo que aparentemente somos vencidos no exterior. Vejam Jesus. Muitos dizem assim, mas Jesus pregou o amor, foi crucificado, foi chicoteado, foi ferido, foi violentado. Ele é um
um fracassado, ele é um perdido. Ele perdeu diante do mundo. Mas Jesus disse que esse mundo não era dele. O meu mundo não é aqui. Mas quem se lembra daqueles que causaram tanto sofrimento a Jesus? Quais foram? Você tem um nome. De todos aqueles que ali estavam, não lembramos de nenhum deles. Mas o Mestre está entre nós, venceu interiormente. Ele se fez vitorioso diante daquilo que era exterior. Mas no seu interior, ele continua nos orientando, nos ensinando que aquilo que ele praticou, no dia a dia, nós também, como discípulos dele, como seguidores dele, devemos começar a praticar. Vitorioso é somente aquele que se vence interiormente.